Vai lá, pode fazer. Meu nome é Kidan. Eu quero viver na natureza, Sério? perto da selva, para poder andar lá e ver animais. E quantos anos você tem? 6. Que tipo de animais quer ver? Um guepardo e... uma hiena e um leopardo, um tigre e um leão. Sabe alguma coisa sobre hienas? Elas são carniceiras e conseguem até espantar leões. Alguns leões morrem quando correm muito rápido, que nem no filme do Rei Leão. As hienas também riem, Sim, né? elas fazem... Ou talvez, já que elas são mais, elas façam... Como todos os pais sabem, a maioria das crianças raramente quer ir para a cama na hora de dormir. Mas em uma noite fria e escura, Kidan estava planejando escapar nos seus sonhos. Escapar das hienas, é claro. Naquele dia, ele havia visto o Rei Leão mais cedo e estava convencido de que as hienas malvadas haviam saído da televisão para persegui-lo. Então, em vez de dormir, Kidan estava chorando. Tinha uma hiena no armário e aí eu acordei. Seu pai o ouviu e perguntou se ele queria que orassem para Jesus ajudá-lo a não ter medo. Kidan respondeu: Jesus pode vir da igreja? O pai de Kidan sorriu. Nós não deixamos Jesus na igreja, filho. Jesus está aqui conosco agora mesmo, através do seu espírito. E continuou. Sabe, todo mundo tem medo. Até mesmo mães e pais têm medo às vezes. Mas Deus também está com eles, através do Espírito Santo. Você quer que eu peça a Deus para vir ficar com você, através do seu espírito? Kidan suspirou, sorriu para o seu pai e disse: Tudo bem, ele já está aqui. Depois de ter medo das hienas, eu tive medo das sombras. Mas agora eu não sinto medo de nada, só de Ninjago. Um episódio. Hoje em dia eu tenho muito medo de perder minha família e de perder a vida. A morte dá um pouco de medo na gente, eu acho, né? É desconhecido. Às vezes não acontecem as coisas como eu planejei. Aquele medo de não ser capaz de fazer coisas que nós somos incapazes. Das mudanças climáticas hoje, dos resultados ambientais que a gente provavelmente vai sofrer, acho que é o que mais me preocupa. Violência urbana. Acho que é a falta de amor na humanidade. Acho que o medo de ficar sozinho. Eu me assusto muito com a possibilidade de não conseguir ser alguém, de não conseguir alcançar meus objetivos. Não encarar a vida com os desafios da vida. Não sei, não tenho nenhum. Estamos na costa da Colômbia Britânica e é tão bonito aqui. É um lugar onde você só pode chegar de barco. Então todos nós viemos embarcados e pensamos, temos que filmar os 2 capítulos do Espírito Santo aqui nesse lindo lugar. E o fantástico é que muitos grupos viajam no fim de semana alfa, então resolvemos fazer o mesmo. Às vezes, quando pensamos em Deus, nós o imaginamos bem distante, desconectado de nossas vidas. O que vemos na Bíblia é que Deus está próximo. Ele está com você neste exato momento. Ele está junto de todos nós através do Espírito Santo. Bom, você talvez não tenha ouvido falar muito sobre o Espírito de Deus. As primeiras vezes que eu ouvi sobre esse Espírito Santo de Deus foram no final das orações, tipo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como a Trindade. Existe um Deus que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Uma essência divina, 3 pessoas diferentes. É uma realidade maravilhosa que amplia nossa imaginação humana e revela incríveis qualidades de Deus.
E o Espírito Santo não é uma força vaga e sobrenatural. É uma pessoa. Eu amo as diferentes palavras que a Bíblia usa para descrevê-lo. Palavras como consolador, ajudador, advogado, guia, espírito de sabedoria, o dom de Deus e o Espírito de Jesus. Nessa sessão, queremos examinar a Bíblia e a história e perguntar quem é o Espírito Santo e o que ele faz. O Espírito Santo estava presente na criação do universo. Ele deu o fôlego de vida às primeiras pessoas. No Antigo Testamento, vemos que o Espírito Santo fortaleceu as pessoas para os propósitos de Deus. Ele encheu certas pessoas em momentos específicos para tarefas especiais. Por exemplo, o Espírito Santo encheu Sansão de força especial para proteger seu povo. Ele encheu Gideão para lhe dar coragem para liderar quando estava em plena desvantagem. O Espírito de Deus encheu Bezalel para realizar obras de criatividade. Em Êxodo 35 ele diz: o Senhor encheu Bezalel do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Isaías e Jeremias foram cheios para profetizar e anunciar a palavra de Deus. Encontrados também nas páginas das Escrituras a promessa de que um dia o Espírito Santo será derramado de uma maneira nova e profunda. O Espírito, que só encheu certas pessoas em certas ocasiões, em breve encherá todo o povo de Deus e fará morada permanente em seus corações. Em Ezequiel, Deus diz a seu povo: darei a vocês um coração novo e porei um Espírito Santo novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês. E no livro de Joel, Deus diz: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Com a vinda de Jesus, houve um incremento da atividade do Espírito Santo. Todos os que estavam ao redor em seu nascimento foram cheios. Foi dito a Maria, mãe de Jesus: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Estando grávida de Jesus, Maria visitou sua prima Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O próprio Jesus foi cheio do Espírito Santo. Em seu batismo, o Espírito Santo desceu e repousou sobre ele. Todas as maravilhas que fez, ele fez graças ao poder do Espírito. Um dia Jesus leu as palavras do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas sobre os pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele diz: eu sou a chave para tudo isso. Em outra ocasião, enquanto comia com seus discípulos, deu a eles esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Há um sentimento crescente de expectativa nos primeiros cristãos. Estão esperando quando a promessa do Pai será cumprida. É como se uma garrafa de champanhe fosse sacudida, e aí finalmente, quando estão juntos no dia de Pentecostes, a rolha é tirada. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Algo sensacional e sobrenatural estava acontecendo. E como as pessoas não sabiam explicar, deram explicações naturais. Como eles beberam vinho demais, estão bêbados. Então Pedro se levantou e disse: deixem-me explicar-lhes o que aconteceu. Estes homens não estão bêbados, ainda são 9 horas da manhã. Este é o Espírito Santo. Pedro queria que a multidão soubesse que aquilo era o que Deus havia prometido. Então ele cita o profeta Joel no Antigo Testamento. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E aí ele disse uma coisa muito mais incrível. Ele disse: isto é para vocês. O dom do Espírito Santo, que era derramado em determinadas pessoas em certos momentos para determinados propósitos, agora é para cada um de nós. Uma das palavras gregas usadas pelos escritores do Novo Testamento para descrever o Espírito Santo é parakletos, que significa aquele que está ao nosso lado. Às vezes é traduzido como o advogado, aquele que está ao nosso lado para nos defender. Às vezes o encorajador, aquele que está ao nosso lado para nos encorajar. Às vezes o consolador ou ajudador. A palavra literalmente significa chamado ao nosso lado. Por exemplo, quando uma pequena embarcação tinha problemas no mar Mediterrâneo, era enviado um barco maior para rebocá-lo e levá-lo em segurança ao porto. Aquele barco era o Parakletos.
Nas Olimpíadas, o velocista britânico Derek Redmond rompeu seu tendão ao correr na semifinal dos 400 metros. Ele caiu no chão de dor e parecia que sua corrida havia terminado. Mas em vez de desistir, ele se levantou e começou a mancar até a linha de chegada. De repente, um homem pulou as barreiras de segurança, correu pela pista e estendeu o braço para Derek Redmond. Foi o pai dele. Seu pai esteve ao seu lado para ajudá-lo a alcançar a linha de chegada diante de 65 mil pessoas que aplaudiam de pé. É o que o Espírito Santo faz em nossa vida. De um modo mais profundo, ele fica do nosso lado e nos ajuda a percorrer cada etapa da vida. Santo, nada assim específico. O Espírito Santo pra mim é como se fosse um tipo de, sei lá, de aliado, um braço direito de Deus, sabe? O Espírito Santo, acho que é como se fosse nosso anjo da guarda. Primeira coisa, acho que é companheiro. Ele tá sempre junto. E Jesus, quando ele foi embora, ele falou para os discípulos que quando ele fosse, ele deixaria o Espírito Santo como o nosso consolador. Vida. Paz, positividade, coisas boas, energia. Eu acho que é uma coisa que a gente sente, que a gente não vê. Acho que tá ali, presente. Tem passagem na Bíblia que diz que ele é uma língua de fogo, é uma pomba branca, essas coisas assim. É um estado que fica entre Minas Gerais, o Rio de Janeiro e a Bahia, entendeu? Ele carece de identidade justamente por esses vizinhos aí que tem. Há tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo faz em nossas vidas hoje. Por exemplo, o Espírito Santo nos ajuda a conhecer o amor de Deus de forma pessoal. Nos ajuda a saber lá no fundo que realmente somos parte da família de Deus. Romanos 8 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E logo antes disso, o escritor explica que eles receberam o Espírito que os adota como filhos. Quando chegamos à fé em Jesus, o Espírito nos adota como filhos de Deus. É o maior privilégio e o tipo mais próximo de intimidade. E depois escreve, por meio do qual o Espírito clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba significa papai ou paizinho. Fala de uma proximidade com Deus, de um tipo de amor que transforma nossas vidas. O Espírito quer que conheçamos esse amor, sem dúvida. Eu cresci num ambiente muito difícil. Minha mãe era uma mulher alcoólatra e o meu pai era muito abusivo com ela. Então, quando eu tinha 4 anos, meu irmão e eu fomos separados dos nossos pais e ingressamos no sistema de adoção. E foi nesse momento que eu conheci Deus, através de uma das famílias temporárias. Foi praticamente a primeira vez que eu vi uma família saudável e me senti segura. Quando eu fiz 8 anos, tínhamos trocado de família no sistema de adoção. Meus pais, 3 dias depois do meu aniversário, Bom, no meu aniversário, meus pais tiveram um desentendimento e, basicamente 3 dias depois, minha mãe quis pedir pra ele o divórcio. Porque eu acho que viver assim, obviamente não era o ideal nem pra nós, nem pra ela. Mas aí, uma semana depois, meu pai, basicamente pela raiva e por querer controlar toda aquela situação, decidiu matá-la e se suicidou. E aquilo, pra mim, eu acho que foi uma coisa... Eu acho que as pessoas pensam que como você é criança, você não tem consciência dessas situações e não entende. E não admitem pra você. Eu acho que quando criança, senti a presença de Deus me consolando, dizendo vai ficar tudo bem. E eles nos levaram pra um lugar. E eu acho que a minha primeira reação foi sentar lá e admitir tudo pra mim. Mas a raiva veio mais tarde. E a dor e o sofrimento de saber que meu pai tinha escolhido terminar sua vida e abandonar seus filhos. E não só isso, ele ainda tirou a vida de outra pessoa. Eu senti raiva, mas não era direcionada a ele, era a Deus. E eu acho que quando você é jovem e você ainda tá tentando entender quem é Deus ou o que ele faz, eu tava muito zangada com Deus especificamente, porque eu não conseguia entender por que um Deus que nos ama e um Deus que está conosco
permite que uma coisa assim aconteça. Algum tempo depois, alguém me convidou para ir à igreja. E eu lembro que eu fui e sabia que Deus estava lá, mas foi só quando eu aceitei Deus de fato na minha vida. E não foi só, foi mais do que uma oração no final do culto. É só quando você tem seu próprio encontro com o Espírito Santo que ele se torna ainda mais real. E assim foi pra mim. Eu lembro de estar sentada lá, chorando e pensando, tá bem, tem uma razão pra minha vida, tem uma razão pra eu estar viva. E assim, pelo resto da minha vida, todo dia, eu permitirei que o Espírito Santo habite em mim e me use. Basicamente, toda a minha vida eu sabia que eu queria ser compositora. Eu tava num culto jovem e tocava o tema do semestre, que era Nunca Sozinha. Eu tava sentada lá e não conseguia tirar essas duas palavras da minha cabeça. Eu disse, vou escrever uma música com isso. Pra mim, era um lembrete pessoal de que eu tô bem, que eu não tô sozinha, mesmo que pareça que eu tô. É uma mensagem simples, mas muito honesta. Diz que Deus está sempre presente, quando você menos espera, quando você se sente sem valor ou envergonhado. Mas quando o Espírito Santo vem sobre você, você é forte e corajoso. E você é mais capaz do que pensava. Para mim, o Espírito Santo é alegria. É a força da minha vida, porque sem o Espírito Santo, eu creio que eu sou apenas eu. Mas com ele eu sou mais forte, sou capaz e não tenho medo. O Espírito Santo nos transforma. Preenche nossa vida com seu amor, sua alegria e sua paz. Ele nos ajuda a nos libertar de hábitos destrutivos. Há muitas coisas negativas que afetam nossas vidas, como medo e inseguranças, maus hábitos e vícios. Pode parecer impossível nos livrarmos disso, mas o Espírito de Deus nos liberta e nos dá o desejo e a força para vencer o pecado e o vício. Da mesma forma que nossa amizade com os outros pode nos mudar, nosso relacionamento com Deus, nosso Pai Celestial, pode nos transformar. Em certas áreas, experimentamos essa liberdade instantaneamente. E em outras, Deus nos dá a força, dia a dia, para vivermos livres. Quanto mais nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, mais vemos mudanças positivas e crescimento. Gálatas capítulo 5 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você pensa em coisas como amor, alegria e paz, é o que mais queremos em nossa vida. É o que o Espírito Santo faz. Definitivamente a palavra amor, porque pra mim amor é tudo. Acho que seria domínio próprio. Porque eu sou muito dependente das outras pessoas. Seja fisicamente, seja emocionalmente. Amor. Quando se tem amor, você é benevolente, né? Alegria. Creio que o amor é o principal entre cada um desses. A paz é bem importante e o domínio próprio. Mansidão. Paz. Paciência. Domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Acho que paz. Eu acho que paciência. Porque se a gente conquistar ela, a gente consegue conquistar o restante das coisas com calma. Pra mim, paciência, cara, porque eu não tenho paciência pra nada. Acho que o amor agrega isso aí tudinho. Então a palavra amor pra mim é tudo. Cada vez mais conheço pessoas que são apaixonadas pela justiça social e muitas delas são jovens. Existe esse desejo sincero de servir aos outros e uma paixão para mudar o mundo. Essa é a última coisa sobre a qual queremos falar, como o Espírito Santo nos capacita para servir aos outros. O Papa Francisco disse,
Temos a firme certeza de que o Espírito Santo dá à Igreja, com seu poderoso sopro, a coragem para perseverar e levar o Evangelho aos confins da terra. O Espírito Santo nos dá coragem de compartilhar mensagem de esperança com os outros. Quando Deus toca nossos corações com seu amor, queremos contar aos outros sobre isso. Isso pode ser intimidante, mas o Espírito Santo nos dá ousadia para falar sobre nossa fé em Jesus. E também nos dá outros dons para servir. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre como Deus nos dá dons espirituais ou dons do Espírito. Ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Depois ele explica os diferentes tipos de dons espirituais que o Espírito Santo nos dá para servir e encorajar os outros. Isso é o que ele diz. A cada um, porém, é dada uma manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito é dada uma palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribuem individualmente a cada um, conforme quer. Então, essa é a grande ideia. Cada um de nós tem um papel a cumprir e dons únicos dados por Deus para usar. O Espírito Santo dá dons a todos na igreja. E isso significa que Deus quer usar você para fazer a diferença. Minha vida tem sido impactada por pessoas que usam seus dons espirituais. Muitas vezes é em momentos comuns, quando alguém ora por mim ou quando eu falo com um amigo e suas palavras me dão esperança e clareza em uma situação confusa. Mesmo agora, quando eu ouço todas as coisas sobre as quais falamos, acabo pensando, preciso disso, quero mais da obra do Espírito Santo em minha vida. Os dons, o fruto do Espírito Santo, como alegria e paz, a ousadia de compartilhar e a certeza do amor de Deus por mim. Há um desejo crescente em meu coração por me deixar encher mais do Espírito Santo. Jesus disse, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse é o convite. Todos que pedirem receberão o dom gratuito do Espírito. Esse relacionamento pessoal e transformador com Deus. Apocalipse 22 diz, vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você pode dizer, bom, eu não sinto sede disso. Neste caso, você poderia orar e pedir a Deus que lhe dê essa sede. Eu acredito que Deus pode te dar esse desejo. Deus quer encher a todos com o Espírito Santo. O convite é para você. Venha. Venha e experimente o amor de Deus por você. Venha e seja cheio do Espírito Santo.